Boa noite. Um vazamento de amônia em uma empresa de sucos assustou os moradores do bairro do Macuco, em Santos, hoje pela manhã. O vazamento durou 5 minutos e aconteceu por volta das 6 da manhã nessa empresa de sucos no Macuco. Os próprios brigadistas da Cutrale conseguiram controlar a situação. A substância amônia é utilizada no processo de refrigeração de sucos de laranja. A chegada das viaturas veio através do 193, de chamado pelas nossas linhas telefônicas. Chegando no local, se constatou junto com os brigadistas que havia um vazamento, já sanado pelos próprios brigadistas da empresa, e só foi feita uma vistoria com eles para avaliar. Na sequência também a gente verificou um caminhoneiro na rua de trás do galpão que passou mal e a gente socorreu. E a gente também tem a informação de mais 2 entradas de pessoas no PS. Eu senti um pouco de tontura e os olhos começaram a lacrimejar. E aí quando eu olhei para lá eu vi uma fumaceira muito grande e tinha uma pessoa aqui mandando desviar para que ninguém se aproximasse para lá, porque o cheiro era muito forte, insuportável e se ficasse inalando muito talvez eu até pudesse desmaiar. Segundo a CETESB, o vazamento aconteceu por causa de uma falha no equipamento que mede a pressão da amônia, o manômetro. O local não precisou ser evacuado. Corre risco de ter outro vazamento? Não. Não, a princípio não corre esse risco, porque foi identificado o manômetro, então você fecha ele com a válvula, aí não passa mais a amônia nesse equipamento que vazou, e aí você faz a substituição dele, e aí depois volta a funcionar normalmente, não é esperado nenhum vazamento. Ou seja, a empresa pode voltar a operar normalmente? Nas condições que está hoje, que foram apresentadas para a gente, pode voltar a funcionar que não vai ter problema. Essa não é a primeira vez que Santos tem problemas com vazamentos de gás. Em janeiro do ano passado, o terminal da Local Frio em Vicente de Carvalho registrou uma ocorrência de proporções bem maiores. Um vazamento envolvendo cloro durou quase 3 dias. Uma rachadura em um dos contêineres em contato com a água provocou fogo. 66 deles foram atingidos. O terminal foi multado em R$10 milhões pela CETESB. A gente não espera essas coisas, né? A gente levanta assim, de repente, com um bombeiro na porta, né? Polícia, tudo. Então a gente fica assim meio assustada, né? A orientação para a população é que sempre evite o pânico. Procure as informações nos órgãos corretos, pode ser o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Prefeitura, através do seu sistema de comunicação, sempre vai procurar informar a população o mais rápido possível, com as informações precisas, para evitar sempre a desinformação, que é perigoso, e também evitar que as pessoas se alarmem, em alguns casos sem necessidade, e venham a entrar em pânico. As 3 pessoas que passaram mal e foram citadas pelo capitão dos bombeiros na reportagem foram encaminhadas para a UPA Central, medicadas e liberadas. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos o presidente do Sindicato dos Químicos da região, Herbert Passos. Herbert, boa noite, obrigado por participar aqui com a gente. Boa noite, Irineu. Bom, felizmente um acidente com proporções assim, sem grandes consequências, né? Felizmente, mas nós já vimos aí que a gente tem tido uma sequência de acidentes na região, né, Herbert? Que é realmente impressionante, né? Preocupante e assusta principalmente a população, não é, Herbert? Assusta. E nós vemos o quê? Que não existe preparo. E não é como a Defesa Civil falou, que a população tem que procurar informação. É responsabilidade deles informar a população. É o inverso, justamente. É o inverso. Né? A responsabilidade é do poder público e das empresas treinarem a população saber o que fazer quando acontecem esses incidentes. Você é presidente do Sindicato dos Químicos, mas o que ninguém conhece do assunto. Quais as consequências de um vazamento de amônia, por exemplo, como esse que ocorreu? Olha, amônia, eu participei em produção de amônia durante mais de 20 anos. A amônia é um gás agressivo, asfixiante. Não é somente irritante, ele é asfixiante, pode levar a óbito. É importante que as pessoas saibam, por exemplo, a direção do vento, uma coisa simples. Faltam birutas para que as pessoas saibam. Não precisa nem de biruta, bota uma bandeira do Santos ou do Corinthians. Sim, lenço, né? Um lenço, que as pessoas saibam para que lado elas vão correr. E mais, uma sirene. Porque aconteceu o acidente, as pessoas estavam dormindo. Por que a empresa não aciona uma sirene para que a população em volta saiba o que está acontecendo? Né, a população. Seria o caso até dispensar um treinamento para as pessoas ali, não, na região. Exatamente. Né? Até porque a empresa está na área urbana da cidade e fora do porto organizado, né? Existe uma legislação, inclusive internacional, que a empresa e o poder público são obrigados a treinar a população em torno
para evitar esses riscos. Sabemos que o risco é inerente à atividade portuária, industrial, mas a população tem a necessidade de ser treinada, ela tem o direito de saber com o que que acontece do lado dela. O caminhão para na porta da nossa casa, às vezes, e a gente não sabe o que tem. A gente viu ali, né, o responsável pela Defesa Civil dizendo que as pessoas não devem entrar em pânico. Falar é fácil, né? O difícil é numa situação como essa, e principalmente porque as pessoas não têm a orientação devida que deveriam ter, não é? Exato. Ele sabe do que está acontecendo, a população não sabe. E se não sabe, que era a responsabilidade dele informar, ela vai entrar em pânico naturalmente. Por isso a legislação fala, a população tem que ser treinada. E o pânico vem até pelo desconhecimento. Exatamente, é? Esse é o problema. Nessa situação, as pessoas, na verdade, querem tentar se salvar de alguma maneira, até sem saber do quê. Exato. E às vezes vão lá, vão usar produtos que não podem, por exemplo, água, amônia anidra, então ela tende a reagir com a água, não pode usar. Colocar um pano umedecido na boca? Não deve, porque a água ela chama a amônia. Vai piorar, na verdade. Vai facilitar a inalação. Bom, a CETESBI já adiantou que não vai multar a Cutrale. O vazamento foi controlado em 5 minutos, segundo as informações. Essa é uma posição muito branda do órgão estadual? Eu acho que é branda demais. Veja, se aconteceu o acidente, é porque não houve uma prevenção para que ele acontecesse. O acidente aconteceu, portanto, não foi previsto. Então, é isso. E se foi previsto, houve uma incompetência. Então, deveria haver uma multa, sim. Porque a única forma é doendo no bolso. Se não... Se não é do bolso. E mais, eles costumam até recorrer, as multas não voltam para a sociedade, para programas justamente de prevenção. Bom, nos outros casos, né, que nem da Local Frio, por exemplo, lá do Guarujá, a CETESBI aplicou uma multa de 10 milhões de reais ao terminal. Você tem conhecimento se essa multa foi paga, o que foi feito com esse dinheiro? Olha, eu vejo tantas multas serem aplicadas aí e as empresas recorrem. Alguns acidentes muito graves que têm acontecido no nosso Brasil. A gente vê a questão de Mariana, a gente vê tantos casos que realmente são graves, mas as empresas recorrem por muito tempo e acabam não pagando e não fazem justamente o que a gente precisa, o dano à sociedade ser evitado. Porque, como eu falei, tem que doer no bolso. Se não doer no bolso, elas não vão recuperar nada. Bom, a Cutrale enviou uma nota oficial sobre o ocorrido. O material diz que, conforme o procedimento de segurança, foi recolhido todo o líquido do sistema de refrigeração e o vazamento foi detectado de forma rápida e, assim, reparado o quanto antes. Mas, de qualquer maneira, não é, Herbert, o que está faltando hoje para a nossa região, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Há uma sucessão de acidentes ocorrendo na região e que preocupam realmente a população. Exatamente. Primeiro, há necessidade de um plano metropolitano para atendimento, um treinamento metropolitano, que a sociedade saiba exatamente com o que nós estamos lidando. Existem dutos atravessando toda a cidade, até a tubulação de gás de cozinha que atravessa. Sim. Nós não sabemos como lidar, a população não foi treinada para isso. As tancagens, por exemplo, nós temos o maior tanque de amônia da América do Sul, que está aqui em Santos, 20 mil toneladas. Então, existe todo um grande risco na nossa região. O que precisa é que a sociedade saiba com o que está mexendo para que possa se prevenir. E treinamento. O mundo funciona assim. Se nós queremos modernidade, vamos pelo menos copiar o mundo nessa parte. E aí a população também tem que cumprir a parte dela, né? Porque nesse caso, se você propicia, por exemplo, esse treinamento, a população também tem que se conscientizar que é necessário, né? E no momento que ocorrer algum fato, estar preparada para isso. Exato. É mais importante que essa preparação, até porque nós temos um sistema viário muito grande, muito transporte de produtos perigosos, e isso daí tem que ser cientificado. Porque a sociedade quer correr esse risco em prol de uma atividade econômica? Essa pergunta não foi feita. Nós temos que decidir qual é o perfil do que nós queremos, que risco nós queremos colocar às nossas famílias. Sem dúvida nenhuma. Herbert, obrigado, pela sua participação aqui com a gente. Uma boa noite para você. Eu que agradeço, um grande abraço.